Olá, bom início de semana, boa segunda-feira, no ar Boletim Primavera. Um sistema informatizado armazena informações das carteiras de trabalho de brasileiros em todo o país. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Ana veio a essa agência do trabalhador em Brasília buscar a carteira de trabalho. Ela precisou do documento para um novo emprego que começa semana que vem e aprova o sistema eletrônico para a emissão da carteira. Além dele ter todos os meus documentos, porque agora no novo eu tenho o título e a CNH, que antes a antiga não tinha. É importante porque registra todos os lugares que eu passei e os empregos que eu atuei. Assim como o documento da Ana, por ano são emitidas no Brasil mais de 4 milhões de carteiras de trabalho. O documento continua sendo de papel, mas as informações ficam guardadas em um sistema eletrônico presente em 26 estados. O número é único e os dados do cidadão são cruzados na hora de emitir. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Apesar de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores formais no Brasil, muitos que solicitam a carteira não vêm buscá-la. Olha a quantidade de carteiras só nesta agência do trabalhador que estão há meses à espera dos donos. Esses trabalhadores vieram às agências, fizeram a sua carteira, A carteira ela não é entregue imediatamente, então nós marcamos um prazo, às vezes de 5 dias, uma semana, para que o trabalhador volte para pegar a sua carteira. E por muitas vezes ele não volta e essa carteira fica na agência. No Brasil, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão à espera dos solicitantes nas superintendências regionais, agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas. O estado recordista é o Rio Grande do Sul, com mais de 776 mil, seguido por Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por exemplo, mudança, o indivíduo tirou uma carteira aqui no DF e mudou, por exemplo, para Paraíba. Então ele pensa que essa carteira não pode ser pega, que ele não pode receber mais essa carteira e ela fica guardada aqui no Ministério do Trabalho. A carteira de trabalho garante direitos como férias, 13º, seguro-desemprego e aposentadoria. Por isso, o governo está estudando soluções para entregar os documentos que foram esquecidos. Segundo o diretor do Ministério do Trabalho, não há um prazo para a pessoa voltar à agência, mas a demora para buscar pode resultar em problemas para os trabalhadores e prejuízo aos cofres públicos. Só para expedir essas carteiras, que nós temos um número de fevereiro de 5 milhões, ficaria acima de 13 milhões de reais para o Ministério a expedição desse número de carteiras. Entraram em vigor as regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a utilização de drones. Os drones são pequenas aeronaves não tripuladas, pilotadas remotamente e utilizadas na produção de vídeos, inspeções de linhas de energia, na área da segurança e também na área de lazer. Tamanho não é documento, uma expressão adequada quando o assunto são drones. Bem menores que aviões e helicópteros convencionais, estas aeronaves pilotadas remotamente têm revolucionado atividades de lazer, inspeção de linhas de energia, segurança e principalmente produções de vídeos e reportagens de TV. Apesar de pequenos e não tripulados, para voar com segurança, os drones precisam seguir as regras da aviação civil. A dificuldade para proprietários e pilotos é que até este mês o Brasil não tinha uma legislação específica para esse tipo de aeronave. Mas tudo isso muda a partir de agora, com a entrada em vigor de uma normatização elaborada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Até então, a ANAC tratava caso a caso, fornecendo autorizações na medida em que elas apareciam. E agora existe uma legislação que coloca quais são os mecanismos necessários para a operação. A ANAC promove, viabiliza a operação das aeronaves com segurança, ajustando as regras de acordo com a categoria. As novas regras estão sendo apresentadas ao mercado pela ANAC em workshops como este realizado em São Paulo. Entre as normas está a divisão dos modelos em 3 classes de acordo com o peso. Acima de 150 quilos, os drones deverão ser inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro, ter identificação de marcas de nacionalidade e matrícula e ainda certificação similar à das aeronaves tripuladas. Entre 25 e 150 quilos, além da inscrição no Registro Aeronáutico e a identificação com marcas de nacionalidade e matrícula,
A regulamentação estabelece requisitos técnicos a serem observados pelo fabricante e uma única aprovação do projeto. Entre 250 gramas e 25 quilos, as aeronaves que operam até 120 metros de altitude não precisarão de projeto autorizado, mas deverão ser cadastradas na ANAC e apresentar informações do operador e do equipamento. Aquelas que voam acima de 120 metros de altitude deverão ter o projeto autorizado pela agência, registro aeronáutico e identificação de nacionalidade e matrícula. Equipamentos com menos de 250 gramas não vão precisar de cadastros e registro, independentemente da finalidade, que pode ser o uso recreativo ou comercial. Regras claras e flexíveis, bem recebidas pelo setor. Isso é bom, porque você para de estar numa área nebulosa e passa a ter uma visão real, concreta do que você precisa fazer para obter o determinado licenciamento. Então eu só vejo isso como positivo, né? Com as novas normas, este tipo de aeronave só vai poder ser operada por maiores de 18 anos e, na maioria dos casos, com licença, habilitação e certificado médico aeronáutico. Além disso, será obrigatório o porte de documentos específicos, entre eles o comprovante de um seguro. Quem não atender às determinações está sujeito a multa e outras penas. A fiscalização será feita pela ANAC e por órgãos de segurança pública como a Polícia Militar. Na opinião de integrantes do setor, a criação das regras vai estimular o mercado. Uma regulamentação concreta, a tendência é que alavanque mais as vendas e possa passar mais segurança para quem compra e para quem quer investir nessa área. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Transparência, Torquato Jardim, participaram de um evento que marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. No evento, Torquato Jardim falou que o país tem se destacado internacionalmente em iniciativas de transparência de dados públicos, citando a Lei de Acesso à Informação e também o Portal da Transparência. Os 5 anos da Lei de Acesso à Informação e os quase 500 mil de pedidos de acesso a dados do governo federal foram lembrados pelo ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União durante evento que marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Torquato Jardim ressaltou que iniciativas de transparência favorecem a sociedade e o trabalho da imprensa brasileira e afirmou que o país tem se destacado internacionalmente nessa área. O trabalho de dados abertos, o Brasil é pioneiro dele, participei de reuniões no exterior no ano passado e estamos exportando, digamos assim, esse modelo cultural. Vários outros países já pediram a colaboração brasileira. Recentemente, o Brasil alcançou a 8ª posição em um ranking mundial de dados abertos, elaborado por uma organização internacional que promove o conhecimento livre, a Open Knowledge Foundation. Iniciativas governamentais têm contribuído com os avanços nessa área. Entre as ações, por exemplo, além da Lei de Acesso à Informação, a criação do Portal Brasileiro de Dados Abertos e do Portal da Transparência, espaços na internet em que são disponibilizados dados governamentais nas diversas áreas de atuação, para uso livre pela sociedade. O ministro da Fazenda, que também participou do encontro, lembrou que a atuação livre da imprensa e o tratamento transparente do governo com relação aos dados públicos e indicadores econômicos são importantes para a tomada de decisões em diferentes esferas da sociedade. O que aconteceu quando nós divulgamos a informação correta? O déficit será 170 bilhões de reais esse ano. O nível de confiança, num primeiro momento, alguns temeram que ia cair muito mais. Não, subiu. Subiu por quê? Por causa da transparência. E, evidentemente, a imprensa cumpriu um papel excepcional, porque a imprensa questionou os números, será que ele não está grande demais, está pequeno, e etc. Mas ela questionou, analisou, cumpriu o seu papel a partir dos dados fornecidos. E a liberdade de imprensa é absolutamente fundamental nesse aspecto, porque só com a liberdade nós vamos ter acesso às informações, né? A população em geral, a imprensa, os analistas, os agentes econômicos, consumidores, etc. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.